Fala galera do Voo Alto, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje a gente vai falar sobre fração giratriz. O que é fração giratriz? Gente, a fração giratriz é aquela fração que quando a gente divide, o resultado dá uma dízima periódica. Mas o que é uma dízima periódica? A dízima periódica é aquele número que a sua parte decimal é infinita e periódica, ou seja, se repete infinitamente. No meu exemplo aqui, eu tenho 1 dividido por 3, que dá 0,3333. Esse tracinho que vocês estão vendo em cima do número 3 pode ser substituído pelas reticências e indica que esse número vai se repetir infinitamente. Esses algarismos que se repetem são chamados de período do número, e aqui no meu exemplo, o 3 é o período, porque ele vai se repetir infinitamente. Mas, se tem antes do período e depois da vírgula algarismos que não se repetem, são chamados de antiperíodo. No meu exemplo aqui, eu tenho 52 dividido por 90, que dá 0,5777 reticências. O meu 5 é o antiperíodo, porque ele está depois da vírgula, mas ele não se repete ali com o 7. E o 7 é o nosso período. Gente, para encontrar a fração giratriz, tem dois métodos. O método de cálculo e o método prático, que é o que eu acho mais fácil, mas vamos começar pelo método de cálculo. O primeiro passo é igualar a x à nossa dízima. No caso aqui, eu coloquei 0,3 com o tracinho em cima, indicando que vai se repetir infinitamente. O segundo passo, a gente vai multiplicar os dois lados da equação por um múltiplo de 10. Esse múltiplo de 10 tem que ter a quantidade de zeros igual a dos algarismos do período. No nosso exemplo, o nosso período é só 3, então tem um algarismo só. Então, a gente vai multiplicar os dois lados por 10. O terceiro passo é subtrair o passo 2 do passo 1. Ou seja, a gente vai pegar esse número que a gente multiplicou por 10, que no caso é o 10x, e a gente vai subtrair x. Por quê, Fernanda? Porque assim a gente vai conseguir tirar a parte decimal do número e deixar ele inteiro. No nosso exemplo aqui, eu coloquei 10x menos x, ou seja, 3,3 menos 0,3. 3,3 menos 0,3 é 3, e 10x menos x dá 9x. Então, a gente vai igualar numa equação, 9x é igual a 3, vai passar o 9 dividindo, e a gente vai simplificar o máximo possível, que vai dar x igual a 1 sobre 3. Gente, já no método prático, que é o que eu considero mais fácil de fazer, a gente vai começar pelas dízimas sem o antiperíodo. Relembrando, o antiperíodo é aquele número que está depois da vírgula na parte decimal, mas ele não se repete como período. Nas dízimas sem antiperíodo, o nosso numerador da fração vai ser a parte inteira, com o período, menos a parte inteira. Vamos entender mais fácil com o meu exemplo A aqui, que seria 0,2. A gente vai pegar a parte inteira com o período, que seria 0 e 2, só que se a gente tivesse uma parte inteira, a gente colocaria junto como se fosse um número inteiro, mas como aqui é o 0, a gente vai colocar só o 2 mesmo. E vai subtrair o período, 2 menos 0. Já no denominador, a gente vai colocar a quantidade de 9 igual ao número de algarismos do período. Aqui no exemplo, como o período só tem um algarismo, que é o 2, a gente só coloca um 9 no denominador. Então fica 2 menos 0, que dá 2, e no denominador, o 9. Como não dá para simplificar, a gente achou a nossa fração giratriz. Agora, já nas dízimas com o antiperíodo, ou seja, as dízimas que têm um número que não se repete depois da vírgula, a gente vai pegar a parte inteira, o antiperíodo e o período, ou seja, um número inteiro sem vírgula, e vai subtrair a parte que não se repete. Vamos pegar o nosso exemplo B aqui, que é 6,3777. A gente vai pegar a parte inteira, que é 6, o antiperíodo 3 e o período 7, ou seja, 637, e vai subtrair a parte que não se repete. A parte que não se repete seria o 6 e o 3. Então, ficou 637 menos 63, que são os números que não se repetem. Já no denominador, a gente vai usar a mesma regra do 9, que a gente vai colocar a quantidade de 9 igual ao número de algarismos do período, só que depois a gente vai colocar a quantidade de 0 igual ao número de algarismos que não se repetem depois da vírgula. Então, no nosso exemplo B, a gente vai colocar um 9, porque só tem um algarismo que se repete no período, que é o 7, e um 0 só, porque no nosso antiperíodo só tem um algarismo que não se repete, que é o 3. Lembrando que o 6 não entra porque o 6 não é o antiperíodo. Então, gente, fica 637 menos 63, que dá 574, e no denominador, 90. Isso não dá para simplificar, então a gente achou de novo a nossa fração giratriz.
Vou dar um outro exemplo com parte inteira aqui para vocês entenderem melhor. A gente vai pegar a parte inteira com o período, ou seja, 3.413, porque a gente tem o 34 e o 13, e vai subtrair a parte inteira, que aqui é só o 34. Como no nosso exemplo A não tinha parte inteira, a gente subtraiu o 0 e ficou só o 2 mesmo. Mas como aqui tem, vai mudar o final. E no nosso denominador, a gente vai colocar a quantidade de noves igual à quantidade de algarismos do nosso período. Como o nosso período é 13 e tem 2 algarismos, a gente vai colocar 2 noves. Então, gente, fica assim, 3.413 menos 34, que dá 3.379, e no denominador 99. Como esse número também não dá para simplificar, a gente achou a nossa fração geratriz. Agora a gente vai fazer uma questão prática para vocês entenderem melhor como que isso pode cair lá na prova do Embraer. Se a fração irredutível a sobre b é a geratriz da dízima 3,012, então o valor de a menos b é... Vamos lá, gente. A questão está falando que a divisão a por b dá a dízima 3,012012. Vou usar o método de cálculo porque, como ele é o mais difícil, eu acho que a gente tem que entender o mais difícil primeiro. Como o número não tem antiperíodo, a gente vai colocar o número inteiro com o período menos a parte que não se repete. O número inteiro com o período ficaria 3.012 e menos a parte que não se repete, que ali é só o 3. Já no nosso denominador, a gente vai colocar a quantidade de noves igual à quantidade de algarismos do período. O nosso período é 0,12, então tem 3 algarismos e a gente vai colocar 3 noves. No numerador fica 3.012 menos 3, que dá 3.009, sobre 999. Simplificando por 3, dá 1.003 sobre 333. A gente achou a nossa fração geratriz. Agora, a questão está pedindo para a gente efetuar a subtração a menos b. O nosso a, que é o numerador, a gente achou que é 1.003, e a gente vai subtrair b, que é o denominador, 333. 1.003 menos 333 dá 670. Então, a gente achou a nossa resposta, que é a letra A. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado. Bons estudos para vocês.